olhar pela perspectiva sistêmica de como funciona e de como a gente pensa, né? E como a gente age, principalmente, através de atitude e posicionamento sistêmico em relação à alienação parental. Querido John, bem-vindo, queridaço. Como é que você está? Tô na área. Está na área. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Estava só aquecendo as turbinas. Gente linda, eu estava te ouvindo. Aí embaixo tem um aviãozinho. Manda agora para 10 pessoas que você sente que tem, que pode assistir essa live de agora, que é interessante para ela. Encaminha para essas pessoas que você gostaria que estivesse assistindo essa live agora, tá? Essa iniciativa do Instituto ILA, trazendo vários profissionais de diversas áreas para poder falar sobre aspectos de temáticas diversas, sobre a perspectiva sistêmica. E hoje a gente vai falar sobre alienação parental. John, a casa é sua, bem-vindo. É um prazer imenso. John faz parte do corpo docente da formação de PSPI, Percepção Sistêmicas e Práticas Integrativas do ILA. Ensina várias matérias dentro do ILA. E é um prazer muito grande poder recebê-lo hoje, de poder estar com você e aprender com você. A minha gratidão pela sua disponibilidade. E vamos lá, vamos tocar fogo aí. A galera está chegando. Bem-vindo. Obrigado, Lu. Prazerzão estar aqui. A gente caminha junto aí já há algum tempo. Né? E agora caminhando junto aí com um curso de formação do ILA, que eu acho tão especial. Né? E aí está aí mais uma vez o direito, né? Que me acompanhou durante tanto tempo. Durante boa parte da minha história, eu andei de braço dado com o direito e hoje olho para as questões jurídicas pela perspectiva sistêmica. E isso faz uma diferença absurda, porque quando eu advogava, com especial foco em direito de família e sucessório, o que eu mais via era o Instituto da Alienação Parental sendo vivido por aquelas famílias. Só que na época em que eu tinha uma advocacia forte, a gente ainda não tinha uma lei regulando isso. A lei aqui no Brasil, ela data de 2010. Né? Então, durante um bom tempo, a alienação parental, ela acontecia, até que em 85 vem aí esse mapeamento, alguém começa a falar de maneira objetiva da alienação parental, e aí os psicólogos, os assistentes sociais, começam a informar isso nos seus laudos para os juízes. E os advogados começam também a abraçar isso, e os juízes começam a dar sentenças de guarda, em especial, né, afastando um genitor da guarda, concedendo a guarda para outro, a partir dessa perspectiva de alienação parental, até que, em 2010, ela é positivada no direito brasileiro. E aí depois eu perdi um pouco de contato com isso quando eu me distancio de uma advocacia prática. Né? Eu brinco que quando eu era advogado de direito de família, eu não podia ver um casal feliz que eu separava. Graças a Deus vim, né, para o outro lado da força. Agora eu ouço um monte de pedidos para eu casar. E faço, inclusive, muitos casamentos sistêmicos. É bacana ver isso, acompanhar isso. Né? A alienação parental, tem muita coisa que a gente pode falar sobre ela. Vou procurar aqui nessa hora, um pouco menos que uma hora, dar assim pinceladas sobre esse instituto que é tão importante e que impacta, né, de uma maneira tão direta as vidas de tantas pessoas. A alienação parental, ela é basicamente um conjunto de movimentos que um genitor faz em cima dos filhos com o intuito de diminuir ou dificultar a relação desses filhos com o outro genitor. Então, isso é um instituto da alienação parental. E eu tenho a síndrome da alienação parental, que são os efeitos que os filhos experimentam a partir da instalação do processo de alienação parental.
né? Então, quando eu falo processo aqui, eu não estou falando de um processo jurídico. Eu estou falando daquele conjunto de movimentos que acontecem no dia a dia de uma família, que acontecem no dia a dia da relação de pais e filhos, pais que estão separados ou não, né? Aquele conjunto de movimentos que corrompe, né? De alguma maneira, que contamina, que intoxica a relação dos filhos com os seus pais, a partir das posturas dos pais ou de alguma outra figura de autoridade. Uhum. Então é muito interessante perceber que muitos filhos, às vezes, não se sentem autorizados pelos avós a terem uma boa relação com seus pais. Ou também não se sentem autorizados pelos pais a ter uma boa relação com os avós. Então você tem uma série de perspectivas quando a gente começa a falar de alienação parental. O que eu quero focar aqui hoje? Primeiro, o que está no núcleo de um movimento de alienação parental? A gente vai ter como ponto principal num movimento de alienação parental o ato de desqualificação. Então, eu não vou ter alienação parental dissociada de desqualificação. É fundamental que haja algum movimento desqualificatório de um genitor em relação ao outro, de alguma figura de autoridade em relação aos pais, ou dos pais em relação a alguma outra figura de autoridade, para assim ser instalado o processo de alienação parental. Então, são aqueles movimentos onde o pai reclama a beça da mãe, onde a mãe começa a reclamar a beça do pai, onde eu tenho ali falas repetidas de desqualificação. Só que, na verdade, mais do que falas, eu tenho uma comunicação de desqualificação. Porque na nossa comunicação, apenas de 7 a 10%, no máximo, dessa comunicação ela é verbal. Todo o restante ela é não verbal. Então, muitas vezes, eu até não digo nada, mas com o meu olhar, eu transmito toda uma reprovação da conduta do pai sobre o filho, da mãe sobre o filho. Então, é importante que a gente fique atento, porque muito se fala da alienação parental, né, Luciano? Dentro daqueles contextos mais drásticos, como aqueles levados, muitas vezes, para o judiciário. Então, eu tenho aqueles pais vivendo um litígio muito intenso, e um deles passa a mão dos filhos e vai morar em outro local, e não deixa telefone, não deixa e-mail, não deixa endereço, procura apagar todo o rastro que foi do caminho feito, né, justamente para que não haja contato do filho com o outro genitor, o não guardião. Né? E isso é extremamente nocivo, e fica muito óbvio que ali a gente tem um processo de alienação parental. Só que a gente vai ter também um conjunto de movimentos que às vezes são muito sutis e repletos de boa intenção, com um intuito, só que essa boa intenção, ela é transformada numa fala, numa comunicação em que desqualifica, em que desautoriza o outro genitor. Então, por exemplo, um exemplo pessoal meu, né? Eu sou filho de uma mulher criada no interior de Minas, na roça, com um conceito de família muito forte. E ela olhava para aquele pai dela de uma maneira a idolatrar aquele pai. Uma família muito católica, com aquele conceito de família católico forte, de indissolubilidade. Casamento é indissolúvel. Para todo sempre, aquela família precisa se perpetuar, todo mundo tem que se amar, não importa o que aconteça. Essa mulher se casa com um homem, meu pai, que quando nasceu foi colocado num orfanato.
não foi adotado e lá ficou até os seus 16 anos. Então, o que a gente tem? Esse homem, essa mulher, esse homem comum, com essa mulher comum, quando se juntam, constituem uma família. Tem 4 filhos. Eu sou o filho caçula. Obviamente, a relação desse homem com família era uma relação sempre foi uma relação muito diferente da relação que a minha mãe tinha. E a minha mãe, repleta de boa intenção, fazia o quê? Se vocês tivessem um pai como eu tive, se o seu pai fosse assim, se o seu pai fizesse assado, se o seu pai assim, se o seu... O tempo inteiro com aquela mensagem embutida de desqualificação do que o meu pai dava conta de fazer. Né? Porque ela queria que ele se adequasse ao modelo que ela conhecia como um bom modelo de paternidade. Só que aquele homem não tinha condição de ser daquela forma, ele só tinha condição de ser ele mesmo. Resultado, eu e meus irmãos crescemos olhando para o nosso pai, não com os nossos olhos, mas com os olhos de nossa mãe. E aí lasca-se tudo, porque a gente sai do lugar da gente de filho e vem para o lugar dela, de mulher daquele cara. Então eu tenho posições perceptuais, posições diferentes de percepção daquela pessoa. Uhum. Eu, quando saio do meu lugar de filho e venho para o lugar de minha mãe e começo a olhar o meu pai dali, eu não tenho como enxergar um pai. Eu só tenho como enxergar um marido dali. Então a gente se sentia muito desautorizado internamente a amar o pai. E aí, como é que a gente faz quando a gente está desautorizado a amar o pai? A gente começa a repetir padrões de comportamento desse pai para, assim, dar lugar a esse cara. Porque o filho não tem alternativa que não seja a de amar em pé de igualdade seu pai e sua mãe. Então, quando os filhos não se sentem autorizados a amar esse homem, a amar essa mulher, eles vão procurar mecanismos como forma de reconhecer a existência dessa pessoa. E aí a gente deixa de ser a gente. Uhum. Então, durante boa parte da minha vida, né, uma das razões de eu não ser eu é porque eu não tinha condição de me conectar de uma maneira direta e transbordar o meu amor pelo meu pai. Porque a minha mãe, repito, repleta de boa intenção, não tinha ali uma canalice, que muitas vezes a gente vê dentro dos processos judiciais. Havia de verdade uma boa intenção. Ela queria de verdade algo em que ela acreditava como sendo melhor, como sendo benéfico. Mas, na verdade, aquilo intoxicava, aquilo corrompia a relação dos filhos com o pai. Então, quando eu tenho o processo de alienação parental, eu vou ter muito essa dinâmica. Uma desqualificação, que pode ser uma desqualificação repleta de boa intenção, ou uma desqualificação completamente intencional, né, e bem objetiva, de destruição da imagem de um dos genitores, gerando no filho uma não autorização de se reconhecer filho daquela pessoa que está tendo a sua imagem destruída. Isso gera uma destruição da nossa própria imagem, Lu. Eu me olho no espelho e eu não me reconheço mais. Porque eu de verdade só vou conseguir me reconhecer quando eu ficar em paz com o espermatozoide e o óvulo que me deram existência. E a partir daí começam a transbordar uma série de efeitos, uma série de consequências. João, esse é um dos maiores desafios hoje que a gente vê dentro do direito de família, no campo da interpretação da lei, né, estabelecendo um movimento de olhar para aquilo que se chama de alienação parental, né? O Gardner, que é o psicólogo forense, foi que criou esse termo a partir da perspectiva de prática dele, né? E ele traz a síndrome da alienação parental como um aspecto gerado a partir da criança
quando ela exclui, ou seja, quando ela olha de forma negativa para uma das partes, não os pais especificamente. Isso talvez seja uma distorção criada dentro da interpretação que é feita hoje aqui no Brasil em relação à alienação parental. E em detrimento disso, o pensamento sistêmico estabelece muitas vezes uma perspectiva de a gente olhar para, por exemplo, quando... observa que esses pequenos detalhes da forma como você trouxe da sua história é muito significativo, porque o mapa da tua mãe, né, ou seja, aquilo que a sua mãe aprendeu da referência masculina, distorcia totalmente daquilo que foi o princípio da união dela com o homem, né? Consequentemente, ela vai projetar e vai desejar um pai pelo resto da vida dentro do masculino, essencialmente, né? E esse princípio, ele não é, digamos que muitas vezes não foi intencional, né? Você vê que foi algo que foi o mapa dela e ela tinha uma outra referência. Só que isso, a gente sabe que gera muita distorção e consequências para os filhos, essencialmente, porque quando a gente fala de alienação parental, a gente está falando de um princípio muito sutil, porque isso é um campo muito psicológico, né? muito da emoção, essencialmente falando, né? O que é que você traz para a gente das consequências, porque vocês são dinâmicas, né? Porque quando a mãe diz o teu pai não é bom o suficiente, ela está dizendo para a criança também que uma parte da criança que é o pai também, ela está olhando para a criança e está dizendo, você também não é bom o suficiente, né? O teu pai é um hipócrita, consequentemente, ou a tua mãe é uma safada, seja lá qual for a dinâmica que aconteça, né? Parte daquela criança estabelece o movimento também de ser uma safada ou um hipócrita, né? O pensamento sistêmico traz muito essa perspectiva para que haja um processo de compreensão mais orgânico, não é? Mais natural, diante dos fatos, essencialmente, né? O que você pode trazer para a gente desse nível de consequência, né, das dinâmicas inconscientes estabelecidas dentro do processo da alienação parental, por exemplo? Bacana esse seu pedido, porque os efeitos são profundos e inúmeros, né? Então eu vou trazer aqui a exemplificação trazer alguns efeitos a partir de exemplificações de casos concretos, né? Começando por mim mesmo. Uhum. Então, como eu não me sentia autorizado a amar meu pai, eu me sentia fraco na própria vida. Eu me sentia fraco e impotente perante a minha própria vida. E reproduzia padrões do meu pai, como de, por exemplo, ler como ele lia. Eu tinha que rezar como ele rezava. Eu tinha que cozinhar como ele cozinhava. E também tinha que fumar como ele fumava. Eu tinha que beber como ele bebia. Eu tinha que jogar como ele jogava. Tudo como forma de ir dando lugar a essa relação de filho com o pai. Só que quando eu fazia isso, eu deixava de ser eu. Então, um dos principais efeitos que eu percebo do processo de alienação parental é que os filhos deixam de ser eles mesmos. Eles perdem a própria identidade e eles perdem a força de realizar o que eles podem realizar no mundo. Eu estou atendendo, recentemente comecei a atender um rapaz jovem que ele passou por volta dos 8 anos. Os pais se separaram e, de uma maneira não tão maquiavélica assim, mas surgiram ali os movimentos de alienação parental por parte da mãe, e esse filho acabou experimentando uma desconexão do pai. Tá? O que acontece com esse filho que se desconectou com o pai? Enveredou se tornou um homem jovem fraco, se tornou um homem jovem com superendividamento, embora tenha um cargo público e com um dinheiro estável, uma remuneração estável, gerou um superendividamento para ele e também experimentou relacionamento afetivo de forma caótica, desordenada e uma conexão com as drogas, com os vícios, né? E aí a gente tem um dos principais efeitos da alienação parental, em especial quando a gente tem o pai envolvido, porque os vícios costumam indicar uma falta.
E essa falta, quando a gente vai testar, na maior parte dos casos, esta falta é a falta do pai. Então, o processo terapêutico com esse rapaz se consiste, nesse momento, dele olhar para o pai dele. E ele está tendo a felicidade de, nesse momento, estar abrigado na casa do pai. Ele saiu da cidade dele, está lá com o pai dele. E hoje eu o atendi mais cedo e ele com um sorriso, que há 3 semanas atrás eu não vi. Eu brinquei com ele hoje, eu falei assim, olha, 3 semanas... Quando eu comecei a te atender, você parecia uma uva passa. Você era alguém murcho, né? Você não tinha brilho no seu olhar, você não tinha um sorriso no seu rosto, você não tinha viço na sua pele, você era alguém murcho, né? Não tinha vida dentro de você. E hoje ele estava assim com um sorriso que ia de orelha a orelha, né? Tão lindo, tão especial. E a primeira coisa que ele virou para mim, sorrindo, foi assim, João, você não vai acreditar. Aquele exercício que a gente fez semana passada, eu consegui. Eu virei para o meu pai e falei, pai, eu te amo. A vida dele se transforma, não tem jeito. Aquela ausência de força que ele experimentava, agora vira uma força presente dentro dele. Obviamente, esse rapaz tem a felicidade do pai estar vivo e dele ter um pai ali na vida disponível de forma concreta para ele. Nem sempre isso é possível. Muitas vezes o meu pai já faleceu, ou o meu pai é alguém extremamente tóxico e eu efetivamente preciso de um afastamento dessa pessoa. Só que eu preciso lembrar aquela máxima da constelação. A constelação está a serviço da reconciliação. Só que reconciliação não é sinônimo nem de concordância, nem de convivência. A reconciliação é por dentro. Sou eu me reconciliar com aquela matriz de materialização que todos trazemos dentro de nós, que é o momento em que um espermatozoide escolhe deixar de ser espermatozoide, um óvulo escolhe deixar de ser óvulo, e nesse momento está formado ali o momento matriz de todo ser humano. Então, quando eu fico de costas para o meu pai ou de costas para minha mãe, eu fico de costas para esse momento matriz de materialização. E geralmente o que a gente vai ter são pessoas com muita dificuldade de experimentar materialização em uma ou mais áreas da sua vida. Então, enquanto eu não parar de excluir esse pai, enquanto eu não parar de excluir esta mãe, enquanto eu não disser basta, chega, eu não consigo estartar dentro de mim a minha potência toda, e toda a minha capacidade, todo o meu manancial de materializar uma vida afetiva bacana, de materializar uma vida financeira bacana, de materializar uma saúde bacana, de materializar o que eu quiser. Eu preciso dessa relação com o meu pai e a minha mãe para materializar a vida que de verdade eu quero ter. Mas muitas vezes, o que a gente faz no processo de alienação parental? Eu não tenho o movimento de desqualificação por parte dos pais. Então, isso geralmente começa a produzir nos filhos uma idealização do seu pai e da sua mãe. E aí eu me desconecto do pai real, eu me desconecto da mãe real e me conecto com um pai ideal, com uma mãe ideal. Só que esse cara ideal, essa mãe ideal não existem. E se eles não existem, o que eles podem me dar é absolutamente nada. Eles podem me dar coisa nenhuma. E eu experimento com essa conexão com o nada que a alienação parental produz, um dos efeitos é esse: eu crio idealizações, me conecto com essa idealização e fico ali, sendo nutrido pelo nada. E nada eu passo a experimentar na vida. Então é necessário que esse filho, em algum momento, olhe para essa idealização e diga basta. Basta dessa qualidade de conexão com meu pai e com a minha mãe. Deixe-me olhar para o meu pai real,
com toda a sua humanidade e com toda a sua imperfeição. Deixe-me olhar para minha mãe real, com todas as suas limitações, com toda a sua humanidade, com toda a sua imperfeição. E daqui eu me nutro. Só que, de novo, não é concordância com comportamento. Eu atendo muita gente, a gente vem de uma geração onde os castigos físicos eram muito comuns. Uhum. E eu atendo muitas pessoas da nossa geração e mais velhos que foram espancados pelos pais. Então, como é que você simplesmente vira para um cara desse, para uma mulher dessa, né, que teve cabo de vassoura quebrado nas costas, na cabeça, surras violentíssimas de cinto, né, quando ainda eram crianças, e você diz, ama teu pai, ama tua mãe. Então, por isso que eu insisto muito que essa reconciliação é aqui dentro, com aquele espermatozoide, com aquele óvulo. E esses comportamentos tóxicos, esses comportamentos abusivos, eu deixo-os todos fora de mim. E com as histórias deles. Porque senão eu não tenho paz aqui na minha vida agora. Então, um dos efeitos é esse. Esse rapaz que eu estou atendendo, hoje foi um processo bem bacana também. Porque ele, olhando para a relação tóxica que ele teve recentemente, eu, fazendo um exercício com ele, o estimulei a olhar para essas pessoas, né, que participaram dessa toxicidade afetiva. Só que antes, eu o coloquei para inspirar o próprio pai. Então ele, que já tinha feito as pazes com o pai, ele que já tinha conseguido desentalar o eu te amo, ele olhou para o pai e respirou o pai. E começou a experimentar esse pai como o ar, preenchendo todas as células dele. E aí, embora ainda com um pouco de dificuldade, porque está muito recente, mas ele conseguiu olhar para as pessoas envolvidas na toxicidade do relacionamento e dizer, eu libero vocês de mim. Vocês estavam a serviço de vocês eram instrumentos. E me mostrando que eu não tinha condição de ficar dentro do amor, porque o amor estava partido dentro de mim. Que era o que ele experimentava. Quando ele experimenta, ou eu amo meu pai, ou eu amo a minha mãe, e acabo fazendo uma aliança com a minha mãe, e excluo o meu pai da minha vida, ele fica com um amor partido dentro dele. E com o amor partido, a gente estava trabalhando hoje. Ele não tem condição de ficar. Ele não tem condição de ficar num emprego, ele não tem condição de ficar num relacionamento, ele não tem condição de ficar na prosperidade, ele não tem condição de ficar dentro de uma casa, ele não tem condição de ficar na vida, porque ele não tem condição de ficar dentro dele. E aí a fala dele para mim ao final do processo foi, nossa, João, ainda não foi muito fácil, mas já foi mais fácil do que da outra vez. Só que como eu sentia o meu pai dentro de mim, dessa vez era como se eu tivesse força para dizer o que você me estimulava a dizer. Então, os efeitos que a gente experimenta, Lu, são nessa linha. Eu sem o meu pai, eu fico sem força, eu fico sem a força de impulsão, eu fico sem essa força fálica de ir em frente, de tomar decisões, de ir para o mundo, de me apresentar para o mundo, de me lançar e de conquistar. Eu sem a minha mãe, eu fico desnutrido, eu experimento essa desnutrição que a desconexão com a minha mãe vai produzir em mim. Então, é interessante a gente observar isso. Filhos extremamente fracos. E considerando que muitas vezes são esses filhos fracos que em algum momento vão se tornar pais, vão se tornar mães. Então, a gente também precisa tirar um pouco a mão pesada com que muitas vezes a gente olha e rapidamente condena aquele pai, aquela mãe que produziu movimentos de alienação parental. Porque eu tenho ali crianças feridas. Eu olho para o meu pai hoje, no auge dos seus 90 anos, de pura travessura, e eu vejo ali a criança dele,
Aquela criança orfanológica está ali. E ainda assim, eu preciso me curvar e reconhecer que foi graças a esse cara que eu existo. Graças a ele, junto com a minha mãe, eu posso existir. Né? É interessante, eu lembro aqui, até um filme que uma cliente minha partilhou no momento em que a gente estava trabalhando isso. Lembra, Lu, e pessoal que está assistindo a gente aqui, daquele filme De Volta para o Futuro? Uhum. No filme De Volta para o Futuro, quando ele volta para o passado, a mãe se apaixona por ele, pelo filho, lá no passado. Quando ela faz isso, ele começa a sumir. Porque para ele existir, ele precisa do encontro daquela mulher especificamente com aquele homem. O encontro daquela mulher com qualquer outro homem, o encontro daquele homem com qualquer outra mulher, não o geraria. E aí ele então começa a correr contra o tempo para fazer os pais se reconectarem e assim ele garantir o direito à existência dele naquela época em que o filme passava. Então, um dos efeitos mais nocivos que o filho experimenta quando ele exclui seu pai e ou sua mãe é isso, ele não reconhece a própria existência. É interessante, desculpe, Judão, é interessante perceber não, que sem problema. A criança, ela naturalmente, ela vai gerar uma afinidade por aquela parte que gera muito mais nutrição para ela, né? Não necessariamente os pais biológicos. E essa criança, ela é fruto essencial de uma história, né? De pais que vêm de histórias, né? Homem e mulher que se tornaram pai e mãe, que gerou uma criança essencialmente, né? A gente percebe muito, porque eu já trabalhei muito nessa área e hoje ainda faço trabalho no escritório de advocacia aqui em São Paulo, estabelecendo justamente esse movimento de olhar para os aspectos de separações. 89% dos pedidos de separações nesse escritório hoje, eles são motivados por traições, né? Ou seja, casais que estão entrando com pedido de separação por traição. E o quanto a gente percebe por trás disso a raiva, né, de quem foi traído, a culpa de quem traiu, e toda essa simbiose doente, isso projeta na criança. E muitas mães estabelecem o movimento de se vingar através, ou o pai, né, ou a mãe, o homem, de se vingar essencialmente um do outro através da criança, né, de estabelecer um movimento, que nem eu ouvi uma vez, eu vou tirar até a cueca suja dele. Então, assim, esses movimentos, a criança acaba gerando um nível de adoecimento muito grande, porque é impressionante também perceber que esse pai ou essa mãe que atua no campo da alienação parental vem de histórias também de desqualificações, por exemplo, vem de histórias de agressividade. O dia que eles compreendem que esse movimento é uma reprodução da própria história, né? Onde essa criança ela deve ser de alguma forma liberada, porque essa criança é um espermatozoide e um óvulo, né, fecundados, e o quanto isso é importante estabelecer na consciência desse pai e dessa mãe. Quando eles tomam consciência disso, muitas coisas mudam, né? Pra você ter ideia, John, tem muitos homens, por exemplo, que não pagam pensão alimentícia porque tem uma mãe, uma mulher, que não autoriza aquele homem ser o pai. E, inconscientemente, ele vai dizer assim, uau, pô, ela está dizendo que eu não sou o pai, então não preciso pagar pensão alimentícia, né? Então, essas dinâmicas inconscientes estabelecidas na relação, que são histórias reproduzidas e repetidas de geração em geração, vão desencadeando, muitas vezes, conflito, né? E a gente se utiliza desse recurso psicológico, que é chamado de síndrome de alienação parental, que estabelece justamente esse movimento de utilizar-se da criança para que a criança fique de encontro, ou seja, contra uma das partes, essencialmente, né? Em favor de uma outra parte. O que você pode falar para a gente a nível de como é que esses pais poderiam estabelecer uma condição diferente, ou seja, um posicionamento diferente, né, diante dessa criança, né? São duas crianças que estão se separando ou são dois adultos que precisam reintegrar-se em prol da criança, né? Então, assim, de que lugar que a gente pode estabelecer e qual atitude a gente pode tomar como pai e mãe
para estabelecer esse princípio de gerar um novo posicionamento para que a gente possa liberar essa criança para uma condição de vida diferente, né? O que você pode trazer para a gente? Um recurso, a primeira coisa que me ocorreu foi uma lembrança de um recurso que eu utilizo muito, que ele é até inspirado em constelação organizacional. Então, nas constelações organizacionais, muitas vezes você tem empresas familiares, e aí a gente monta aquela constelação colocando o pai e o sócio, o filho e o sócio-filho, né? Para que eles possam ver as dinâmicas diferentes acontecendo ali. De maneira semelhante, eu faço isso na área de família também. Então, eu tenho aquele homem pai e aquele homem marido, aquela mulher mãe e aquela mulher esposa, e os filhos ali. Então, a gente começa a oferecer recursos, muitas vezes, para que aquele homem e aquela mulher consigam compreender que muitas coisas que não funcionaram bem entre eles como casal, não é por conta disso que outras coisas não vão funcionar muito bem com aquelas mesmas pessoas, mas com outro tipo de função. Então, poder separar, olhar para alguém e compreender que a gente cumpre funções e que muitas vezes eu não posso ser o marido bacana que aquela pessoa queria que eu fosse, mas eu posso ser um pai muito bacana. Uma outra coisa importante é ajudar os pais e as mães a compreenderem que não existe ex, não existe ex-marido, não existe ex-mulher. Que uma vez, sendo uma figura importante para aquela pessoa, passa a integrar o seu sistema, quer se queira, quer não se queira. Então, o que a gente vai ter é primeiro marido, segundo marido, terceiro marido, quarto marido, quinto marido, primeira mulher, segunda mulher, terceira mulher, quarta mulher, quinta mulher. E, geralmente, quando eu abordo isso, um monte de gente torce o nariz. Não, João, já resolvi isso. Já deletei o traste da minha vida. E aí a gente fala assim, tá lascado. Na verdade, ainda não conseguiu superar aquele momento. O tempo passou, mas uma parte de mim ainda está agarrado lá atrás, enquanto eu não resolver aquilo. Então, eu brinco muito que eu sou fruto de todos os cafezinhos que eu tomei, Lu, até hoje. Por quê? Porque tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu não vivi está aqui. Tudo aquilo que eu chorei, tudo que eu ri, todas as pessoas pelas quais passaram pela minha vida, elas estão presentes nesse momento. E aí, quando eu olho para o meu passado, olho para algum relacionamento afetivo que eu tive e tento arrancar isso, arrancar essa folha da minha história, eu fico com um buraco dentro de mim que não tem oração e reza brava que dê jeito. E aí, um grande estímulo para as pessoas começarem a ficar em paz, com o que está acontecendo com elas hoje, elas olharem para essas pessoas anteriores que fizeram parte da sua história, reconhecer que elas pertencem, reconhecer que elas precisaram passar por aquilo para estar onde elas estão. E a gente vai autorizando o pertencimento, a gente vai autorizando a existência dessas pessoas. Isso já costuma produzir um alívio absurdo sobre o próprio pai, a própria mãe, como sobre os filhos. Isso desonera os filhos de uma maneira absurda. Uma outra coisa é esclarecer para aquele homem, para aquela mulher, que enquanto ele não ficar em paz com quem veio antes, ele não vai conseguir ter força no seu relacionamento atual. Então, a quantidade de pessoas que no seu relacionamento atual, inclusive torcendo o nariz para os filhos da primeira relação, ou mesmo para os filhos da atual relação, porque está em desarmonia com a sua parceria atual, porque, na verdade, não consegue reconhecer a precedência da primeira mulher, ou da segunda mulher, ou do primeiro marido, ou do segundo marido, porque essa pessoa atual tem que ser o único, tem que ser a única. E
não é assim que a banda toca. Uma outra coisa importantíssima é a de mostrar para aquele homem, para aquela mulher, que se eles amam seus filhos, eles vão continuar amando o pai e a mãe desses filhos. E Através se dos eles filhos. rejeitarem os filhos, Através dos eles filhos. e se eles rejeitarem o pai ou a mãe, eles vão rejeitar o próprio filho. Através dos filhos. Porque nós somos, né, como eu brinco, igual pizza. Metade pai, metade mãe, com um pouquinho de orégano em cima. Então, quando eu faço uma objeção ao meu marido ou à minha mulher, eu não tenho como deixar de fazer esta objeção ao meu filho. Quando eu faço quando eu amo meu filho, eu vou amar o pai, eu vou amar a mãe desse filho. Quer eu queira, quer eu não queira. Então, uma coisa que eu faço muito, Lu, é ajudar as pessoas a ficarem em paz com a sua capacidade de amar. Então, muitos problemas que os filhos apresentam, os defeitos que eles vão dando, os defeitos que os pais e as mães vão dando, é muito por eles estarem em conflito com a própria capacidade de amar. Porque a gente ama. A gente foi feito para amar. Não tem jeito. Então, conforme a gente vai pacificando, né, essa nossa relação com a nossa capacidade de amar quem já passou pela minha vida, e amar de novo não é concordância. Né? De novo, a gente tem relacionamentos que foram extremamente abusivos, violentos, tóxicos, com presença de N coisas que devem, de verdade, ser afastadas. Mas eu não preciso afastar isso do meu coração. Eu não preciso romper com estas pessoas no meu coração. Esse é o desafio. Deixar o comportamento no tempo e espaço a que ele pertence e vir para o agora trazendo aquele ente no coração da gente. O mais importante é a gente compreender também, e o mais essencial é compreender o que faz a gente atrair esses padrões de comportamento, né? É compreender justamente o que fez com que cada um de nós atraísse uma relação tóxica, que atraísse uma relação difícil, complexa. Eu sempre falo que nunca é o outro, nunca. O outro sempre vai estar a serviço do nosso sistema, estabelecendo uma informação daquilo que eu não consigo ver no meu próprio sistema dentro de mim. Então, isso, de alguma forma, gera uma consequência bastante nociva, porque quando você fala dos aspectos relacionados às ordens, né, ou seja, hierarquia e ordem essencial, que é uma das regras básicas do pensamento sistêmico através da constelação familiar, e hoje o direito sistêmico estabelece um vínculo forte através das constelações e está podendo, de alguma forma, facilitar processos conflituosos, né? Litigantes dentro do próprio judiciário, está tendo muitos resultados maravilhosos nesse campo de experiência. Isso remete a um nível de percepção muito interessante, porque todo esse universo de possibilidades sendo assistido, né, visto por essa perspectiva sistêmica, é uma garantia única de um desdobramento, de a gente poder ressignificar definitivamente todas essas distorções e conflitos que acontecem dentro das diversas relações, que vão parar, na maioria das vezes, dentro do judiciário e vão estabelecer um nível profundo de confusão mesmo, né, de conflito. Então, o pensamento sistêmico ele traz essa âncora, né, essa força para que a gente possa encontrar o nosso lugar, estabelecer um vínculo com o nosso lugar essencial. E isso começa dentro de casa, ou seja, da casa interna, dentro de cada um de nós, né? É interessante que a gente vai trazer mais para frente pessoas que vão falar sobre a perspectiva do direito sistêmico efetivamente, né? Para estabelecer um nível de consciência ainda maior dentro da área do judiciário. A gente está falando de uma abordagem mais terapêutica, é legal essa perspectiva, porque a síndrome de alienação parental surge dentro da perspectiva terapêutica, isso foi adequada dentro da judiciário no Brasil e que muitas vezes isso é distorcido pra caramba, né? Por quem interpreta, por quem aplica as leis, essencialmente, o quanto a gente precisa, de alguma forma, compreender e perceber a partir dos mapas, né, que existem dentro de cada um daqueles sistemas que estão sendo
vistos, e olhar essencialmente para aquela criança como uma consequência, como um fruto de uma história de pais que não tomaram o seu lugar, que não tomaram a consciência necessária para estabelecer o movimento do lugar de gente grande, né? Eu percebo muito esse movimento dentro do direito hoje, estabelecendo essa perspectiva de poder trazer o pensamento sistêmico e estabelecer um novo recurso para olhar aspectos conflitantes como esse, né? É muito bom ver você falar desse lugar, você que ainda da área, nunca deixa de ser, né, da área do direito, um cara que eu admiro pra caramba, um puta terapeuta, super antenado, uma espiritualidade também muito linda. O meu respeito por você, por ter trazido esse tema que é bastante complexo, né, para a gente, no sentido de, dentro dessa perspectiva, de ampliar a nossa percepção, de mostrar para a gente esses aspectos mais velados que a gente vive todos os dias, né? Uma frase simples como o teu pai é muito grosso, ou a tua mãe não sabe cozinhar, sabe? São pequenos movimentos como esse de desqualificação que começam a incutir, né? Integrar na cabeça da criança um nível de percepção que vem de uma parte ou de outra em relação a uma parte ou uma outra parte, né? E o quanto esse aspecto da alienação parental é algo que deve ser bastante discutido ainda e trazido à luz da consciência do pensamento sistêmico, porque tem a possibilidade da gente compreender melhor esse campo de tema que é bastante forte nos dias atuais, né? John, dá a sua última palavra aí para a gente... que te ouvindo, e eu me lembrei aqui de um outro ponto importante relacionado à alienação parental, Lu, que diz respeito a valor. Né? Então, é muito comum os filhos, né, quando eles excluem, né, a partir daqueles movimentos desqualificatórios, eles excluem o pai ou excluem a mãe, atribuindo um excesso de valor a um deles e um desvalor ao outro, eu vou ter esse filho com uma dificuldade de lidar com valor e com dinheiro. Porque ele não consegue reconhecer o próprio valor. Então, um dos processos que costumam ser lindos, né, quando eu proponho e a gente vai trabalhando, em quem muitas vezes traz muitas questões financeiras, é de pegar aquele excesso que está sobre a mãe e transbordar apenas o excesso para o lado do pai. Ou pegar o excesso que está sobre o pai e transbordar ele sobre a mãe. Para que ele possa olhar e reconhecer que, embora diferentes, um tem o mesmo valor que o outro. E que é a soma desses dois valores que me permitirá ir adiante e além de onde eles foram. Porque quando eu não consigo ter esta conexão do meu pai e da minha mãe com em pé de igualdade de valor dentro de mim, eu paro no mesmo ponto em que eles conseguiram chegar. Para que eu possa ir além, eu preciso somar o de um com o outro. A partir disso, eu consigo ir além. Sem isso, eu fico no mesmo ponto a que eles conseguiram chegar. Né? Então, muitas questões relacionadas a valor, elas também estão intimamente relacionadas às questões de alienação parental. E a essa desqualificação, onde eu vou ter, na verdade, uma supervalorização de um com uma subvalorização do outro. E dentro desta supervalorização, mais um outro ponto, eu ouço muitas pessoas falando que são super-heróis, super-heroínas. Então é um super pai ou uma super mãe, mostrando que eu não preciso. Eu sou uma super mãe, não preciso do pai. Eu sou um super pai, não preciso da mãe. Na verdade, o que a gente tem não são super-heróis nem super-heroínas. São apenas pessoas sobrecarregadas. E são pessoas que muitas vezes se utilizam dos filhos para não olharem para as próprias vidas e para os buracos que elas carregam dentro delas mesmas. Como aquela máxima, cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Então a gente tem pessoas extremamente sobrecarregadas apenas para não olharem para elas mesmas. E usar filho para isso,
é uma das desculpas mais comuns que a gente tem. Naturalmente, os filhos já estão, de alguma forma, queira ou não, a serviço disso tudo, né? E essa díade, essas síndromes que acontecem, elas são totalmente inconscientes e vão estabelecer apenas comportamentos, porque a criança ela não compreende, simplesmente ela processa a emoção, né? E o fato de processar a emoção não significa que ela gerou um nível de consciência daquele lugar. E, naturalmente, ela aprende e vai transformar aquilo como verdade para o resto da vida. E isso é um nível profundo de adoecimento, porque assim, hoje a gente sabe que trabalha nessa área da psicoterapia e das constelações, o quanto a gente percebe que essas dinâmicas ocultas geram diversos níveis de adoecimento, de conflitos, de dificuldades na vida de um filho, porque ele é a ponta do sistema, e por ser ponta do sistema, ele carrega toda a força como se fosse um vértice que gera a todo o ponto de força naquela pessoinha, né? E o quanto ele vai, muitas vezes, refletir e sentir e escolher e tomar decisões e desistir, não por ele, mas por todo um campo de crenças e processos que estão lá atrás estabelecendo esse movimento. Jojo, eu quero te agradecer imensamente pelo dia de hoje. Foi maravilhoso esse bate-papo aqui. O ILA, que é o Instituto Luciano Alves, agradece imensamente a sua pessoa, ser humano. Esse é um nível profundo de gratidão que eu tenho por você. E antes da gente terminar, eu quero propor uma pequena meditação para que a gente possa se desidentificar daquilo que foram mensagens subliminares estabelecidas pelo papai e pela mamãe, ou por quem cuidou de você, essencialmente, para que a gente possa desidentificar a nossa criança dessas verdades que não foram verdades na realidade, apenas foi a percepção de cada um deles quando falou de cada um deles. Então, eu peço que você agora sente no lugar onde você esteja sentado agora mesmo, tá? Descruze as pernas, os braços, estabeleça essa conexão profunda com você mesmo, tocando no teu coração agora nesse exato momento. Comece respirando profundamente e feche os seus olhos para que você possa integrar mais ainda através da respiração. E se for o caso, deite, se você quiser deitar, pode deitar. Apenas estabeleça esse movimento através da respiração para que você possa simplesmente acessar conteúdos essenciais que fizeram com que você ouvisse da mamãe, ou ouvisse do papai, ou ouvisse de qualquer pessoa que cuidou de você, algo que desqualificou uma parte ou outra parte. Não importa o que foi, apenas olha para a mamãe nesse exato momento, de baixo para cima, a mamãe vai estar grande na sua tela mental. Inspire profundamente e você vai dizer para ela, chega. Repita várias vezes, chega, chega. Eu não vou mais olhar a partir dos seus olhos e das suas emoções para o meu pai. Por favor, me permita olhar para o meu pai sem carregar as suas emoções. Eu ouvi muito de você que meu pai era assim, 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 assim. Essa é sua perspectiva de mulher quando olha para o homem. E eu vou aprender a dar valor ao meu pai, ao espermatozoide, à força dele dentro de mim. Inspire profundamente, faça uma reverência para tua mãe e diga a ela, eu vou na direção do meu pai. E agora olhe para o seu pai, de baixo para cima, e fala, pai, chega, chega, acabou. Eu não vou ficar mais no meio dessa loucura. Por favor, eu não sou pombo-correio. Me faça olhar para minha mãe diferente da forma como você olha para ela. Me permita olhar para ela com amor e respeito. Me permita olhar para vocês com respeito.
reconhecendo a vida que vocês me deram. Me permita e me abençoe para que eu possa seguir a minha história diferente de vocês. Me permita ser eu e ter os meus sentimentos. Faça uma profunda reverência para o teu Pai. E depois que você reverenciar o teu Pai, olhe para a sua frente, olhe para uma janela agora, olhe para fora e sinta o teu pai do lado direito ou a tua mãe do lado esquerdo, reintegrando-se dentro de você e estabelecendo dentro de você a consciência de que você não precisa mais carregar a desqualificação nem de um nem de outro, para que você possa simplesmente ser você, sentir as suas emoções, viver a sua história, construir o teu destino, para que você possa estar dentro do seu sistema atual, aquele sistema que você criou agora, totalmente em paz, sem olhar para o teu parceiro ou para a tua parceira ou para os teus filhos de forma desqualificada. Compreenda que o ato de desqualificar uma parte ou outra é desqualificar o próprio sistema de origem. E se você desqualifica uma das partes através dos seus filhos, você está desqualificando uma parte ou outra. Um beijo no seu coração, gratidão, Jojão. Amanhã, às 19 horas, vamos estar aqui novamente com a Claudiane Tavares, com o tema Para que o Amor Dê Certo. Ela, Salinda, vai falar sobre essa abordagem maravilhosa, Para que o Amor Dê Certo, tá? E casais que dão certo, né? E vamos nos preparar para uma série de lives que vai ter daqui, são 28 no total, tá? Um beijo no seu coração. Fica com Deus e até breve. Tchau, Jojo. Até breve.